E aí, meus queridos? Vamos chegando, vamos chegando. Quem for entrando, me avise. Me avise também se estão ouvindo bem, se estão vendo bem. Veridiana tá por aqui. Olá, olá. Quem entrou? A Kel. Quem mais? Eu vou ter que ver como é que eu faço pra te aceitar. Pera aí. Vamos esperar entrar um pouquinho mais de gente. Olá, olá, olá. Vamos deixar o pessoal entrando. Aqui a Veridiana pediu já pra... Vamos ver se aparece. Pessoal, hoje nós vamos... Aí, olá! E Tudo aí? bem? Oi, Bru, tudo bem? Finalmente vai ser essa live, que alegria. Vai. E aí, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O pessoal tá ouvindo bem, tá vendo bem por aí? Vamos esperar alguém avisar alguma coisa. Nos avisem através dos comentários. Nos avisem através dos comentários. Sei. Bom, ninguém avisou. Deve... Aí, ó, sim, estão Sim, ouvindo Samuel. bem. Sucesso. Obrigada, Samuel. A Cami por aqui também. Legal. Veri, primeiro, muitíssimo obrigada por aceitar este convite. É um prazer imenso te receber por aqui para falar disso. O prazer é meu. Eu fiquei super empolgada, até porque eu já passei por um grande período aí em que a produtividade era algo que era... Ainda é, né? Para todo mundo sempre é algo que a gente precisa, mas eu tive um período de estudos aí por conta desses dramas vocacionais em que eu tive muito em contato com essa questão da produtividade. Então, em virtude disso, eu tomei muito pau, digamos assim, né? Com a questão da produtividade, exatamente. E também pesquisei muito e aprendi muito sobre isso. Então, é algo que realmente eu gosto, é um assunto que me mobiliza bastante. Então, eu fiquei super feliz com o convite. Ai, que bom. E o meu é ao contrário. Eu estudo muito sobre produtividade. Tive que aprender também, obviamente, para fazer todas as coisas que eu faço. E eu me interesso muito por temperamentos, embora eu não saiba muito, eu li algumas coisas, mas eu me interesso muito e vi o tanto, né? Agora que eu aprendi faz menos de um ano sobre temperamentos, imagina. Sim. E eu vi o tanto que isso pode influenciar a nossa produtividade, porque são coisas que estão em nós e que a gente não sabe. Eu fiz uma enquete, né, agora, hoje, para a galera entrar para a live, e um monte de gente não sabe o que são os temperamentos, qual é a teoria dos temperamentos. Isso é absurdo, eu considero dá pena, porque, poxa vida, pode mudar tanto a tua postura diante da vida. Exato. E é uma teoria muito antiga. Geralmente as pessoas tomaram um pouco mais de contato em virtude da questão do livro e do Ítalo falando sobre isso. Mas isso é algo que vem de 400 antes de Cristo, né? Então, era usado na medicina, né, para avaliar a medicação. Então, por exemplo... É de Hipócrates, né? Do pai da medicina. Isso. Na verdade, ele é de Empídocles. Ele é anterior a Hipócrates. Hipócrates fez uma segunda rodada. Então, é de mais ou menos 400 antes de Cristo. Então, assim, é algo que é muito antigo e que a gente acabou tomando contato só agora, né? Então, mas é uma realidade que está aí há muito tempo e era utilizada, inclusive, para medicação. Tipo de medicação ou de orientação médica naquela época, né? Então, por exemplo, o colérico era o cara que tinha o problema de bile, né? Então, assim... Sabe? O sanguíneo, o cara que tinha um problema no sangue. Então, assim, isso é utilizado há muito tempo. Agora, é claro que a gente teve essa repaginada aí que o Ítalo deu, e aí realmente as pessoas tomaram mais conhecimento da questão dos temperamentos. Sim, é fantástico, né? Então, o tema, né, como vocês já viram aí que a gente introduziu, são os 4 temperamentos e a produtividade. Exato. A nossa ideia aqui é explicar para alguns de vocês que não sabem o que são os temperamentos de maneira óbvia, muito superficial, né? Que dá para entrar nisso ad eterno. Sim. Mas também ir associando, enquanto a Veridiana vai explicando o que são, eu vou associando com a produtividade, a gente vai trocando ideias sobre isso, para que as pessoas, primeiro, saibam se identificar, quem não sabe o que é, saibam mais ou menos se identificar onde elas estão nos temperamentos. Isso. E, ao mesmo tempo, as que já sabem onde estão, por um lado, umas se identificam e vão, ao mesmo tempo, embarcando na produtividade, as que já sabem onde estão,
entenderem como produzir, como usar o teu temperamento, né, que vem com a tua natureza a favor, ao invés de ficar batendo contra esse temperamento. Exatamente, é justamente para isso. Então, as sanguíneas aí já falando. Manifestem, sanguíneos, vocês que gostam de se manifestar. Eu não sou. Vou deixar aqui para quem. Tem um monte de gente que já sabe qual é o meu temperamento, mas vou deixar em aberto para o pessoal tentar adivinhar. Então, assim, partindo do pressuposto, né? Do que são os temperamentos? Então, os temperamentos são uma estrutura mineral da psicologia humana. Né? Não é genético, ou seja, tu não recebe do teu pai ou da tua mãe o teu temperamento, né? Ele é algo que vem contigo. Ele não muda ao longo da vida. Você nasce com um temperamento e morre com o mesmo temperamento, né? E aí a gente tem uma diferenciação importante da questão da personalidade, né? Que a gente vai falar. E aí a gente tem uma coisa que é o temperamento, ele nada mais é, essa teoria dos temperamentos, do que uma realidade simbólica, né? O que eu quero dizer quando eu falo de realidade simbólica? Eu quero dizer que nós somos representados, né? Existe uma presença, por exemplo, de fogo nos coléricos, uma presença de ar nos sanguíneos, uma presença de água nos fleumáticos e uma presença, então, de terra nos melancólicos, né? Essa seria mais ou menos a descrição do que seriam os temperamentos. Diferente de personalidade. Personalidade é a nossa impressão digital. Eu sempre costumo usar essa analogia porque eu acho que é perfeita. Só você tem. Ninguém vai ter uma impressão digital igual a tua. Então, assim, é aquela pergunta. Quem você é? Essa é a tua personalidade. Então, ou seja, ela muda, ela cresce, ela se constrói, né? Entra também exatamente. Vida, entram várias coisas aí. E o temperamento não. O temperamento ele vem com você. Você não constrói, não destrói nada. Não. Então, assim, o que a gente, pra gente visualizar um pouco melhor, como se os temperamentos fossem a terra e a personalidade que nasce dessa terra. E ela tá muito relacionada a uma série de questões. Por exemplo, aonde você nasce, a sua família, né? Aquilo que você aprende, por exemplo, na sua infância e depois ao longo da sua vida, a forma como você é amado. Parece que eu estou fazendo uma descrição aqui um pouco das camadas da personalidade, né? Então, se, por exemplo, a gente pudesse enquadrar os temperamentos para quem conhece a teoria das 12 camadas, a gente diria que os temperamentos fazem parte de um verbo, né? De algo que a gente recebe, né? E faz parte da nossa forma, né? O que é essa forma? É uma série de características que a gente nasce. A gente não tem como explicar, né? Seria a camada 1 da personalidade. Junto com que a gente, por exemplo, os temperamentos estariam junto para a gente poder se conhecer melhor, conhecer essa forma e performar um pouco melhor na vida e desenvolver a nossa personalidade, junto com, por exemplo, testes de personalidade, teoria do Zondi, né, de psicologia do destino, assim, uma série de ferramentas que nós temos à disposição para nos conhecer melhor e aprimorar a personalidade. Né? Então é como se fosse mesmo mais uma ferramenta do que quem você é. Porque também a gente vê aí curiosidade, né? A gente vê uma galera usando o temperamento do tipo, eu faço isso porque eu sou sanguínea. Eu faço aquilo. Eu acho que isso é mais ou menos como a astrologia também. Influencia? Influencia, mas não é exatamente o que define quem você é. Se tu for por aí, a gente já tem algo que é importante. A gente vai falar um pouco mais pro final, que é usar isso como muleta para não desenvolver a personalidade, né? A gente precisa desenvolver uma maturidade da personalidade e para isso a gente tem que se conhecer. Temperamento é uma das formas só, né? Então, um dos óculos, né, que você bota para enxergar quem você é. Exatamente. Então, por exemplo, vamos partir do pressuposto pensando num desenho de uma cruz, né? Então, como é que se dividem esses temperamentos? Lá em cima, nós temos um elemento quente, né? Que se expande. Abaixo da cruz, um elemento frio que concentra, tá? Na esquerda, um elemento úmido que envolve. E à direita, um elemento que marca, que é um elemento seco. Então, a gente tem lá quente, úmido, né? Quente, frio, úmido e seco. Então, assim, como é que são os temperamentos aí dentro dessa cruz, né? Então, a gente tem, por exemplo, vamos pensar na cruz. A gente tem os coléricos enquadrados no elemento quente e seco. Ou seja, coléricos expandem
e resistem. Vamos olhar para os sanguíneos. Sanguíneos estão enquadrados no elemento quente e úmido, ou seja, eles expandem e envolvem. Por isso que se fala muito da questão de relacionamento, de que eles são muito falantes, né? Então, eles têm que se expandir e têm que envolver. Vamos lá para baixo da cruz, né? Elemento frio mais úmido. Temos os fleumáticos, né? Então, os fleumáticos, eles concentram, eles não expandem, e eles envolvem ao mesmo tempo. Aí a gente tem que pensar, por que os elementos, né? Os elementos estão aqui para a gente poder imaginar. Então, imaginem uma água de rio correndo, né? Ela está, ao mesmo tempo, concentrada como líquido, não de forma gasosa, mas ela tem um elemento de umidade. E, por último, por fim, não menos importante, para eles não ficarem mais com o rótulo de tristeza que eles têm, os melancólicos, né? Que não tem nada a ver com isso, na verdade, eles partem do pressuposto do elemento frio e o elemento seco. Então, representados pela terra, né? Eles concentram e resistem, marcam por onde estão. É só pensar numa terra, quando tu bota a tua mão lá, ela fica marcada, né? Ela resiste a entrar. Então, esses seriam mais ou menos os cenários de como se manifestam os temperamentos. Então, assim, Virginia, mas tudo bem, eu entendi que tem lá colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. Mas e aí, como é que isso aparece no meu dia a dia? Então, vamos partir do pressuposto que no nosso dia a dia a gente é impactado pelo mundo, né? Então, a gente recebe aí através dos 5 sentidos, né? Olfato, paladar, tato, visão, audição, o mundo, né? Então, assim, eu olho para fora, eu vejo uma árvore num dia de tempestade se movimentando. Isso é o senso comum, né? O que eu recebo do mundo através do meu sensorial. A razão é a faculdade que faz com que isso seja interpretado, para a gente poder entender que é uma árvore que está ventando e que vai chover. Né? E a partir disso, aonde é que anda a nossa vida humana, né? Porque eu não só recebo e entendo o que é, eu também atuo em cima disso. Então, a gente tem 2 elementos muito importantes nas faculdades humanas, que é o apetite concupiscível, tá? E o apetite irascível. É como se fosse aquele nosso desejo, a forma como a gente se movimenta um pouco mais, se debruça um pouco mais sobre as coisas. Então, assim, o apetite concupiscível é o apetite para os bens que são aqueles mais sensíveis, né? Aquelas coisas que nos deixam felizes a curto prazo, né? Uma Netflix, a satisfação, o prazer. A satisfação imediata, né? Netflix, comida boa, né? Banho quentinho. Banho quentinho. A satisfação imediata. E o apetite irascível nos move para bens que são mais abstratos, que são mais árduos. Então, por exemplo, um desejo de justiça, um desejo de liberdade, um bem que eu não estou vendo uma gratificação imediata. Então, por exemplo, estudar para um concurso, eu não tenho ideia de quando eu vou passar. Você tem que ter um apetite irascível desenvolvido, senão o negócio... Exatamente. Exatamente. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas dizendo, não, mas faça isso, ou faça aquilo, você vai passar e tal. Tá, mas não é tão simples assim. Não é tão simples instalar alguma coisa no computador ali e te guiar por uma videoaula, enfim, porque a gente vai falar sobre isso, né? Nem sempre vai funcionar. Então, eu tenho que ir em primeiro lugar, e aqui entra um ponto que é o primeiro ponto que eu considero mais importante, assim, na questão da produtividade, que é a gente tem uma diferenciação dos temperamentos para inclinação a esses apetites. Então, vamos olhar para as duas laterais da cruz, né? Sanguíneos e melancólicos. Eles têm uma tendência a se orientar pelo apetite concupiscível. Então, são pessoas que gostam daquelas questões mais sensíveis do mundo, né? De uma festa. Às vezes chamam os fleumáticos de preguiçosos e associam com aquela coisa de gostar de comer, de não fazer nada, de ficar... Eles gostam da gratificação imediata. A gente tem fleumáticos e sanguíneos orientados para o apetite concupiscível. Em contrapartida, nós temos desse ladinho aqui coléricos e melancólicos muito mais inclinados para apetite irascível. Eles são 2 temperamentos. Pessoas com esses 2 temperamentos, geralmente, elas têm mais facilidade para olhar para o abstrato e para não se mobilizar tanto por aquilo que é sensível no mundo, sabe?
Então, por exemplo, para fazer o que tem que ser feito mesmo, exatamente, de puxar de dentro delas uma força, digamos assim, para o mais difícil. exatamente. Exatamente, o apetite que precisa. Então, por exemplo, o melancólico ele já tem assim, gostar mais de estudar, né? Então, para um concurso isso é maravilhoso. Então, ele consegue ter essa visão abstrata daquilo que não está ali na frente dele, que é mais difícil para o fleumático e para o sanguíneo. E para o sanguíneo, então, mais ainda. Mais ainda. Então, assim, a gente tem já essa primeira diferenciação. Ah, Diana, mas quer dizer então que se eu sou sanguínea e fleumática, então quer dizer que tá lascado? Não, não é. Como a gente falou, personalidade se desenvolve, né? Eu não vou mudar o meu impulso de temperamento, né? A minha característica que eu trouxe comigo, né? Mas eu posso aprender a trabalhar dentro disso para te direcionar para um lado. Ô, pessoal, eu não tô vendo vocês comentarem. Comentem o que vocês acham que vocês são, conforme a gente for falando. Vão comentando aí, quem já sabe, eu vi aí que uma galera já botou sanguíneo, sanguíneo já colocaram, né? Sim. Mas o sanguíneo fala. O sanguíneo já tá se manifestando. Daqui a pouco os coléricos vão ficar bravos. Uhum. Daqui a pouco bem isso. E mandem para pessoas, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, tá? A Vera que vai mostrar. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Manda pra galera isso aqui, porque a gente vai começar a falar daqui a pouquinho de produtividade. Isso aí. E então, aí assim, todo mundo precisa saber o seu temperamento e como ser produtivo tudo dentro disso aí. Então, manda pra galera essa live. É isso aí. Vamos lá. Então vamos... Tem bastante coisa para falar. Então, vamos começar pelos coléricos, né? Porque senão eles vão encher da live, vão desligar e aí não vão nem ouvir que a gente aí eu vou responder 3 dias depois que a live acabar. Então, assim, coléricos, se eu não falar rápido para eles, eles dão no pé. Então, assim, o que é o colérico? Ele não é o cara que vai ser sempre o líder e nem o cara que é o brabão, né? Não é isso. Não se trata disso. Mas, assim, o colérico, eu sempre costumo falar assim, pensem numa ideia de necessidade. É assim que o colérico trabalha. Eu tenho um problema, eu tenho uma solução. Sabe? É assim, por isso que para os coléricos é difícil manter aquelas DRs infinitas. Ele quer problema e solução, é isso que ele corre atrás, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, ele tá sempre na dianteira, ele tem uma tendência a tomar a frente das coisas, porque ele tem um motor muito forte, então ele tem... eu digo que assim, como é o fogo, né? Elemento fogo, o que é? Expande, lembra? A gente falou, né? E ele tem um elemento que marca onde ele chega. Então, quando o colérico chega numa festa, por exemplo, ele não tá na festa para se relacionar. Ele tá lá para colher os elementos que ele precisa para determinado objetivo. Se ele tá procurando um relacionamento, ele vai lá para olhar para os possíveis pretendentes. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, eu sempre digo assim, o colérico é uma chama que se move por objetivos. Então, ele tem que estar com objetivos lá no talo. Objetivos altos. Se a coisa ficar muito baixa, ele perde a motivação. Então, assim, é complicado. Então, eles precisam de uma coisa, né? De uma atenção especial que é... Coléricos, às vezes, correm muito, mas não sabem nem para onde estão indo. Para onde estão indo, exatamente. E aí entra a problemática do dizer não, né? Exatamente. Essa problemática dentro da produtividade para o colérico, que eu acho que é o principal. Como ele não sabe para onde ele está indo e tem essa tendência a assumir coisas, ele enxerga a necessidade em tudo. Exatamente. E ele sabe que ele sabe resolver. Esse que é o problema. Ele sabe que ele sabe resolver. Exatamente. Mas, terminei que a gente entra nisso daqui a pouco. Delegar é um problema, né? Apesar da tendência a tomar a dianteira e ter a questão da liderança. Delegar é um problema. Sim. Outro problema que a gente vê, assim, que eu sempre digo, né? Tem as coisas, as características não são boas nem ruins. Isso tudo vai depender da onde, do momento que está sendo utilizado. Então, por exemplo, o colérico é uma pessoa que ele costuma ter uma certeza muito forte das coisas. Então, ele busca pouca aprovação, ou quase nenhuma. Isso pode ser extremamente positivo, né? Em um negócio, por exemplo, que precisa de uma ousadia maior, mas pode ser a treva quando tu não ouve as pessoas que estão ao teu redor. Pode atropelar as pessoas que você ama, né? Exatamente. Botar fogo, assim, queimar geral. Exatamente. Então, é algo que eu sempre digo. Coléricos, elejam uma pessoa que vocês admiram, que vocês respeitem, para ouvir, né? Para ler, para se espelhar, né? Isso é super bacana, porque dá aquela quebrada
na questão da soberba, né? De eu sei tudo, eu sei fazer, eu vou fazer. E leva um elemento de humildade para a questão, né? Então, eu diria que é mais ou menos assim. Assim, se a gente for olhar, por exemplo, do ponto de vista de estudos, ele vai ter que sempre ter uma postura ativa, né? Então, lembrem lá, né? Necessidade, problema e solução. O que é problema e solução quando a gente está estudando para um vestibular, por exemplo? É resolver exercício, resolver questão. Eu tenho problema e ter a solução. E aí, né? aí entram vários pontos. Como a Veri estava falando, o colérico ele tem um motor próprio. Tem um motorzinho dele que se alimenta sozinho, que se sustenta sozinho, que liga, vai sozinho o negócio. O colérico ele tem essa impulsão que não precisa tanto da motivação. A motivação é ele mesmo, é o temperamento dele. Sim. E aí entram algumas problemáticas. Como ele tem muita potência, ele sabe que ele pode ajudar todo mundo. Eu vou só para explicar para vocês, eu separei aqui, fiz até um resuminho, porque é bastante coisa no âmbito da produtividade, tá? Então, eu separei a problemática, eu separei dicas e ferramentas, eu separei ambiente de estudo adequado para cada temperamento e separei um planner adequado, porque entra nesse mito de que só pessoas, sei lá, os melancólicos que se vinculam muito a ferramentas que podem usar planner. Não é assim que funciona. O âmbito da produtividade ele precisa ser incentivado em todos os sentidos e ele pode se adaptar ao temperamento em todos os sentidos, né? Então, pro colérico, a problemática é não saber dizer não. Essa é a primeira problemática. Outra possibilidade de problema é se tornar workaholic, né? Aquela pessoa que trabalha sem parar. Sim. E ter tédio em momentos de rotina. Então, a rotina, ela não tem desafios. Tem dia que a rotina não tem desafio. Você tem que fazer aquilo que você tem que fazer todos os dias e aquilo é chato. E o colérico, ele tende a se entediar nesses momentos que não tem desafio. Ele tende a não fazer. E aí ele vai sempre buscando desafios e não consegue manter a constância. Isso é muito importante. As dicas e ferramentas. O colérico, como a Veri estava falando, ele precisa aprender fazendo. Sim. Então, para o seu trabalho, para os seus estudos, para a tua vida, no geral, de relacionamentos, aprenda fazendo. Então, se coloca no trabalho em posições mesmo de liderança, nas quais você guia outras pessoas, nas quais você possa dar a cara a tapa, nas quais você possa fazer, porque isso vai incentivar a tua produtividade, vai fazer com que você use o máximo de produtividade que você pode ter. Nos estudos, assuma grupos de estudos, explique para as pessoas. Monitoria. Seja aquela pessoa da faculdade que faz caderninho bonito e manda para todo mundo. Faça desafios para você mesmo. Pô, vou fazer um caderninho aqui super bem desenhado, vou mandar para a galera usar. Se coloque em situações nas quais você se sinta desafiado para se motivar a continuar fazendo o que você precisa fazer. Por exemplo, né? As pessoas que estão fazendo vestibular, né? Coloquem uma meta de percentual de acerto. E vão aumentando aos poucos. E isso vai ser sempre um desafio diferente para a mesma situação. Para a mesma situação. Veri, eu tenho um pouquinho de colérica, sabe? Eu fico sempre em dúvida. A Cami tá aí, elas sempre falam para mim, Bru, a gente não sabe dizer se você é colérica ou sanguínea. E no teste que você me passou, eu fiquei 1 ponto de diferença entre colérica e sanguínea. Então eu fico tipo, eita, e agora? Eu não sei muito bem onde eu tô. Então... eu fazia na época do vestibular o seguinte, eu passei em vestibular resolvendo prova. Eu não estudava teoria. Então, para você que é colérico, isso é uma dica excelente que eu usei, que funcionou super. Imprima todas as provas da faculdade que você quer fazer, todas. E eu fiz em 3 etapas. A primeira eu resolvia na cega mesmo, o que eu não sabia eu chutava. A segunda, eu resolvi prova durante 6 meses, as mesmas provas. A segunda, eu fui fazendo as mesmas atividades, mas as que eu não sabia, eu parava e pesquisava. Porque isso era um desafio para mim. Tinha uma questão prática ali na minha frente que eu precisava resolver. Então, na hora que eu pesquisava, eu era com essa visão de resolver uma necessidade, de resolver um problema. Sim. E eu guardava isso. Obviamente, eu aprendia. Eu era produtiva porque eu estava usando aquilo para uma solução. Eu estava transformando aquilo em uma solução. E na terceira vez eu fazia já de novo a cega, sem consulta, e acertava muito, porque obviamente eu já tinha encontrado soluções para os problemas. Então essa aquilo é uma dica. Era desafio. Resolva. E daí escreva, já falei isso, um monte de resumos bem feitos, bem elaborados.
né? Aqui a minha parte colérica total. Tem a interação com o ambiente. Então, tem interação não. O colérico em si, ele tem uma interação muito grande com o ambiente. Então, o que acontece? O colérico, ele tem foco. Ele tem bastante foco. E ele tem alta capacidade de produzir, no sentido de fazer as coisas que ele está fazendo bem feitas. Até porque ele bate meta, né? Ele bate meta. Então, isso aparece. Meta, ele é fantástico. Só que tem um pequeno problema. Como ele interage muito com o ambiente, como ele tem muito essa liderança dentro dele, se ele está aqui e vê um problema ali, ele sai de onde ele está e vai resolver o problema. Se ele está aqui e vê outro problema ali, ele para o que ele está fazendo e vai resolver o problema. Então, uma coisa muito importante para vocês, coléricos do meu coração, é quando vocês quiserem se concentrar, se isolem. Porque vocês têm uma alta interação com o ambiente e o problema de vocês não é o mesmo do sanguíneo que foge das coisas. Não. Sim. Vocês entram nas coisas demais. E aí vocês entram aqui, vocês entram ali, vocês entram lá e não conseguem fazer o que vocês têm que fazer porque vocês estão entrando em tudo. E por isso também tomam atitudes de forma impulsiva, muitas vezes, né? Esse é outro cuidado que o colérico tem que ter. Porque ele entra demais e ele acaba metendo, às vezes, os pés pelas mãos. Decide pelos outros, fala coisa que não devia. Sim. Totalmente. Sim. E daí as técnicas que eu separei primeiro, o Pomodoro. Gente, primeiro as técnicas, as ferramentas, os métodos. Todos estão no meu perfil, se ainda não estão, estarão logo mais. Então, eu vou passar um resuminho de todos eles depois para cada temperamento para vocês. E vocês consultem, tá? A gente não vai ficar explicando o que são cada uma delas, senão acaba a live. Sim. Uhum. Mas o Pomodoro, vocês vão ver que ele vai servir para todos os temperamentos, praticamente. Por quê? Porque o Pomodoro, ele cumpre funções diferentes em cada temperamento. Então, o Pomodoro é um que você estipula um tempo e tem períodos de descanso entre eles. Então, você estipula lá aquele tempo, eu tenho aqui o meu reloginho. Você estipula um tempo para produzir, a hora que toca o relógio, você descansa um pouquinho. Aí você estipula de novo, descansa um pouquinho. São 4 de produtividade com 5 minutos de descanso e mais 25 depois de descanso maior. O Pomodoro ele é bom para o colérico porque ele consegue ser efetivo nesses momentos de isolamento. Então, na hora que ele precisa focar 100% em bater aquela meta específica, ele não foge para outras metas. E também, olha só para que o Pomodoro é bom para o colérico. Ele é bom para descansar. Porque o par do colérico, se ele enfiar a cabeça no caderno, ele vai embora. Exatamente. Ele tem que, não pode esquecer que ele tem maratonas para fazer e não corridas curtas. Ele não pode esquecer do prazer também, da leveza da vida, essas coisas. E a produtividade, ela é isso, né, Vera? Ela não é bater metas. Bater metas faz parte, mas a produtividade, ela engloba toda a sua vida. Você não é produtivo se a longo prazo. Se você tem picos loucos de resultados e depois doença, hospital, internação, porque o teu corpo não está dando conta de te acompanhar. E o colérico, ele corre esse risco. Sim. Então, o Pomodoro, ele serve para te obrigar a descansar e, ao mesmo tempo, serve também para que você foque naquela meta específica. Daí entra também a saúde do sono, a higiene do sono, que é essencial, colérico, meu amor. Se você não prestar atenção na tua higiene do sono, você vai dormir mal, você vai, a longo prazo, patinar, esse fogo vai acabar, vai morrer, porque você não vai dar conta. O seu corpo, ele tem limites. Sim. Então, preste muita atenção, essa é outra dica, na sua higiene do sono. Outra coisa legal para o colérico é a roda da vida. Aquela que você vincula todos os âmbitos da tua vida. Por quê? Porque o colérico, ele se esquece de algumas coisas. O colérico, ele tem a tendência a olhar para o trabalho, aquilo que dá resultado prático, aquilo que dá dinheiro, aquilo que dá reconhecimento, e ele vai. Ele enfia a cabeça e vai. Isso é muito bom, só que você precisa equilibrar com outros âmbitos da tua vida. E a roda da vida para o colérico, ela é boa de ser feita todos os meses, se possível. Porque daí ele vai ver lá naquela roda que muitas vezes o âmbito profissional vai estar aqui e o âmbito de relacionamentos vai estar aqui embaixo. E aí você vai ver a roda da vida, para quem não sabe, ela precisa estar em círculo para ser equilibrada, né? Para você ter uma vida equilibrada. Então, colérico, faça essa roda da vida para você ir acompanhando, para você ir se conscientizando das outras coisas que existem na sua vida, além dos resultados, das metas, do dinheiro, do reconhecimento. Né? A tendência do colérico é muito essa. E aí, o ambiente de produtividade do colérico é um ambiente de grupos.
para que ele possa liderar, para que ele possa guiar, para que ele possa usar o máximo dele. O máximo dele vai sair quando ele estiver liderando outras pessoas. E aparecer também que ele gosta. Ele gosta de tomar a frente, né, das coisas, ficar em evidência, e isso aparece bastante. Uhum. Então, as bibliotecas são boas para o momento de isolamento, a hora que você não quiser se interagir com o ambiente ali, a hora que você quiser, peraí, que agora eu vou segurar a minha potência, você vai para a biblioteca, que eles têm que ficar quietinho. E o planner ideal para o colégio, qual é o planner com metas? O planner com metas, aquele que você se organiza por metas, e aí você consegue fazer da check, fazer da check, fazer da check, porque esse dar check, esse né, cumprir a meta, vai alimentar a sua satisfação da conquista, do resultado. Sim. E aí, vamos pro próximo ver. Tem mais alguma coisa para comentar? Vamos. Não. Tá. Eu acho que... Eu até estava dando uma olhada aqui, mas eu acho que do colérico a gente fez bem completo. Vamos seguir para a gente não perder o horário da live, né? Vamos para os melancólicos, né? Vamos seguir. Melancólicos. Onde estão os melancólicos lá naquela cruz que a gente falou lá no início da live? Eles estão aqui, né? No quadrante direito inferior. Então, eles são representados pelo elemento terra, né? Com uma ideia que a gente tem que ter em cima da terra de secura, né? De marcação e de concentração. O melancólico é o temperamento mais profundo. Ele é confundido com o quieto, com aquele que não fala, com o ressentido, com o que fica com inveja dos demais temperamentos. E, na verdade, não é nada disso. Para ele, é difícil ser raso. Ele não quer ser raso. Então, ele aprofunda. Ele tem uma profundidade maior. Ele não tem aquele motor do colérico, mas ele tem essa profundidade e ele está muito voltado para o apetite irascível, para os bens abstratos, né? Para os desejos de justiça. Ele é alimentado pela literatura, pelo cinema, por histórias vivas de pessoas, né? Então, assim, ele tem que aprofundar. Não adianta vir com coisas rasas, né? Ele é uma pessoa que, por isso, muito inclinada. A gente vê isso nas pessoas que têm uma dedicação para a parte de estudos, né, para a vida intelectual, a gente vê muitos melancólicos, né, porque eles conseguem essa profundidade. No entanto, com essa profundidade e com essa memória, porque os melancólicos, eles são a memória, aquela coisa, eles são a memória do mundo, eles são a memória do ambiente, eles guardam as coisas por um tempo muito maior do que os outros temperamentos. Então, por exemplo, melancólicos têm maior facilidade em decorar matérias para provas, por exemplo, né? Matérias que são mais repetitivas e que não precisam tanto de flexibilidade na hora de fazer a resolução da prova, que é mais decoreba, que a gente chamava na escola, né? Então, melancólicos vão muito bem, porque eles guardam essa memória. Melancólico, no entanto, ele é aquela pessoa que ele tem que ter tudo mais ou menos dentro de um certo controle. Pode até ser imaginário, porque a gente sabe que a gente controla muito pouca coisa, mas ele é aquele tipo de pessoa, que a pessoa com esse temperamento é o tipo de pessoa que não gosta, por exemplo, de estar determinado a fazer uma tarefa e daqui mais um pouco acontecer um imprevisto atrás do outro. Ele se perde totalmente. Então, quanto mais a rotina tiver amarrada, o ambiente tiver organizado, ele tiver com a agenda determinada, com passo a passo do que tem que fazer, melhor ele vai performar. E tem um ponto que eu trouxe aqui para vocês que eu achei super interessante, assim, porque eu sempre estudo de novo, né? Quando eu vou falar sobre isso, que às vezes a gente fala que o melancólico ele tem um pouco de inveja do sanguíneo. E, na verdade, não é uma inveja. O melancólico, ele é terra. O que a terra precisa para não ficar tão seca, tão endurecido? Ele precisa de uma umidade. Então, por exemplo, os melancólicos gostam muito de estar perto dos sanguíneos. Percebe? Eles gostam dessa coisa de leveza, de umidade, de energia. Eles precisam disso para se alimentar. Sabe? Terra, quando tu coloca a água e ela cresce flor, é mais ou menos isso, se a gente fosse olhar para uma analogia. Então, eles não querem que os sanguíneos, por exemplo, ou os coléricos resolvam o problema deles. Eles sabem como eles têm que fazer, eles são profundos na análise. Mas eles querem esse elemento de conforto, digamos assim. Melancólicos são pessoas que se dão bem, por exemplo, num casamento que seja de pessoas maduras com sanguíneos.
né? Porque eles vão receber esse elemento de conforto, né? Se ambos forem maduros, né? A gente sempre volta lá para a questão da personalidade. Então, é mais ou menos isso. Então, ele tem que também prestar atenção num ponto importante, que é não virar pessoa catastrófica em tempos de coronavírus, por exemplo, né? Que ele tem uma tendência a ficar um pouco amedrontado, porque ele aprofunda botar a máscara, vestir as luvas. Exatamente. Como ele aprofunda demais, ele tem uma tendência a aprofundar tanto que daqui a pouco ele está criando algumas coisas, né? Algumas teorias. Então, assim, ele se amedronta também muito fácil. E ele não pode esquecer da questão da leveza da vida, né? Dos prazeres que ele precisa ter, porque senão ele vira uma pessoa realmente que não aproveita os bens que são os bens de conforto, digamos assim. Que é ou aqueles mesmo que bem de descontração, né? Exatamente. De leveza. Sei lá, sair e falar bobagem. Sim, exatamente. Coisa idiota, né? Isso. Melancólicos têm dificuldade de fazer isso. Sim. Então, eu acho que, de forma geral, é mais ou menos isso. Os melancólicos... Eu não trouxe uma visão muito encerada naquilo que a gente está acostumado a ver. Isso é positivo, isso é negativo. Não, é mostrar como é. Pensem na Terra. É uma profundidade linda da gente ver. Ele consegue aprofundar coisa que muitas vezes os outros temperamentos não conseguem. Sim. E a problemática, né, daí trazendo para o âmbito da produtividade do melancólico, é que muitas vezes essa profundidade faz com que ele se desconecte do mundo. Faz com que ele entre lá para baixo do buraco dele na Terra e se desconecte da realidade. E se desconecte das tarefas simples, porque ele não enxerga nas tarefas simples o sentido que ele gostaria de enxergar, né? Então, ele é muito rígido, né? Exatamente. E aí, para a produtividade, isso é péssimo, porque a nossa produtividade ela é feita de tarefas simples. A nossa vida prática, majoritariamente, é feita de tarefas simples. E é muito complicado uma pessoa que olha para as tarefas simples e não vê sentido nelas. Então, pro melancólico, as dicas e ferramentas, a primeira delas é a roda da vida, mas diferente do colérico, o colérico precisa da roda da vida para enxergar que existem coisas além da produtividade, né? Da produtividade no trabalho, nos estudos. O melancólico, ele precisa da roda da vida porque ele gosta de ver sentido nas coisas. Então, quando ele vê aquela roda da vida, ele encontra uma complementaridade do ser, uma integridade do ser. E aí ele vê sentido naquelas coisas que ele consideraria toscas, sabe? Ele vê como se ele tivesse uma resposta para aquela angústia dele, né? Exatamente. Eu tô vendo tudo aqui. Ele consegue ter essa visão mais intelectual, mais profunda de a minha vida é composta por tudo isso. E na hora que ele vê que a minha vida é composta por tudo isso, aí ele consegue dar o valor também para as coisas profissionais, para as coisas mais práticas, para as coisas de lazer, porque ele vê que faz parte da profundidade do ser ter essas coisas. Então, a roda da vida ela é indicada para o melancólico, diferente do colérico, que eu falei, faça uma vez por mês para você lembrar. O melancólico ele tem uma memória boa. Faz uma vez por ano. Se você fizer uma vez por mês, você vai aprofundar naquilo e o negócio vai ficar ali, vai empacar naquele, vai virar um atoleiro. Sua terra vai virar um atoleiro. Então, faça a roda da vida, mas faça a roda da vida só uma vez por ano. Se quiser fazer mais, faz, mas eu não aconselho, porque eu acho que você vai se perder muito, vai devanear muito em volta disso. Outra ferramenta interessante é o método SMART. O que é o método SMART? Ele é um método que te ajuda a enxergar as suas metas com mais clareza. Então, ele tem lá, ele é um método muito prático para você definir como você vai cumprir uma meta. Então, você coloca, as siglas são em inglês, né? Specific, Measurable, Attainable, Realistic e Time-Based. Então, vamos falar em português. Você enxerga a tua meta como específica, você bota qual é a meta especificamente. Mensurável, o que é essa meta? Até onde ela chega? Você bota ela como atingível. Ela é atingível ou não é? Porque daí o melancólico tem essa tendência a aprofundar muito e não enxergar o que é realidade ou não. Ela é realista? Ela pode ser alcançável? Além de atingível, ela pode realmente, por você, dentro das suas capacidades, ser alcançada?
E ela tem um prazo de tempo determinado, porque o melancólico ele tem essa tendência a deixar as coisas muito para longe, construir muito a longo prazo, deixar o negócio muito distante. Então, o Smart ele vai ajudar o melancólico a colocar os pés no chão da realidade, sabe? A sair desse buraco profundo e subir à superfície do mundo real. E do mesmo jeito o Canvas. O Canvas é outra ferramenta sensacional, maravilhosa, que ajuda o melancólico para isso. O que é o Canvas? O Canvas é aquela ferramenta que foi desenvolvida para negócios. Que você fala, quem vai ser seu distribuidor, como você vai comprar, como você vai vender, como você vai não sei o quê, como seu cliente e tal. Mas existe o Canvas a nível pessoal. E o Canvas a nível pessoal também vai cumprir essa função de trazer o melancólico para a vida real. Então, além da vida intelectual, de ficar com essa tendência que ele tem de abstrair muito, ir para o âmbito do abstrato, ele vai enxergar coisas como quem você ajuda, essas são as coisas que você preenche no Canvas. Quem você ajuda, como as pessoas chegam até você, como você interage, o que você recebe, quem é você, o que você tem, o que você entrega, quem ajuda você. Então, você enxerga coisas muito práticas que lá na profundeza está muito escuro. Você não consegue ter clareza para ver. Então, ele te traz para a realidade da vida. E o Pomodoro, que estamos de novo com o Pomodoro, que te ajuda como ferramenta de controle mesmo. O melancólico, ele tem essa dificuldade de saber o que é produzir ou não. Como as metas dele são muito a longo prazo e muito abstratas, é muito difícil ele entender se ele está fazendo ou não aquilo que ele abstraiu. Então, o Pomodoro, ele te dá aqui, ó, tempo. Você sabe que você está fazendo naquela 1 hora. Você sabe que você está fazendo. Então, ele te ajuda também isso a trazer mais para o mundo concreto. E aí, uma das dicas é ter prazer nas coisas bobas. Olha só, que dica difícil de cumprir para o melancólico, né? E aí, como fazer isso? Como fazer isso? Primeiro, se relacione com pessoas que têm prazer nas coisas bobas, que é o que a Vera acabou de falar ali atrás. Se relacione com sanguíneos, enxergue pessoas que fazem coisas que você olha no primeiro momento e fala, isso aí é mortontice. Mas entre na brincadeira. Se force a entrar na brincadeira e participe disso de maneira intencional. Para que você deixe esse aspecto de leveza entrar no seu ser. O ambiente produtivo do melancólico é biblioteca e quarto individual, quarto fechado. Por quê? Porque ele gosta da introspecção, ele gosta do silêncio. Então, você vai conseguir atingir o seu máximo nível de produtividade nestes ambientes. Num ambiente com mais pessoas, você vai ficar sofrendo na hora de produzir, porque você vai ver que aquelas pessoas não estão no mesmo nível de produtividade que você, e aí eu não estou falando que é melhor nem pior, mas elas estão diferentes, e você vai sofrer e não vai produzir. O planner para o melancólico é um planner datado e com horários. Sim, ou seja, quanto mais controle, melhor. Quanto mais controle, melhor. Então, você vai ter lá o dia, você vai ter lá a hora, você vai ter lá tudo extremamente especificado para conseguir produzir do jeitinho que você planejou aquele negócio, entendeu? Você está ali na terra, você sabe certinho qual é o adubo que está em volta de você, o que você vai fazer com ele, onde você vai juntar com a semente. É tudo bem tangível, bem específico, assim, para você conseguir evoluir. E aí vamos para o fleumático, né? Fleumático. Eu adoro os fleumáticos. Eu também. Oi, Dilma. Então, fleumáticos são aqueles que precisam... Vamos ir lá para a cruz, né? Vamos pensar. O fleumático, ele tá lá no canto inferior esquerdo. Ele tem a umidade, né? Ele tem componente úmido, mas ao mesmo tempo ele é frio. Então, qual é o elemento do fleumático? É a água. Então, ele é aquele temperamento que se renova, né? Mas que ele está em vários estados. Ele pode evaporar, ele pode concentrar. Então, ele é muito maleável. Então, eu diria que o fleumático é um temperamento mais adaptável a qualquer circunstância. Então, por exemplo, às vezes tem uma coisa feia que as pessoas fazem, que é rotular o fleumático daquela pessoa preguiçosa que fica na frente do videogame, né? E tem a questão do apetite compulsivo, que realmente ele é mais inclinado, né? Os prazeres. E como se ele não tivesse movimento. A gente tem que cuidar isso do fleumático, porque a água parada apodrece, né? Vamos pensar desse jeito. Mas o fleumático, ele precisa de uma coisa muito mais do que os demais. Muito mais cedo, digamos assim. Sentido da vida. Ele precisa ter um sentido para aquilo que ele está fazendo. Se ele tiver um motivo maior,
um objetivo intelectual ou um sentido para aquele sofrimento mesmo que ele está vivendo, ele se movimenta. Ele é o cara que vai desde um ambiente de guerra, por exemplo, digamos que um fleumático está lá na mesa tratando pessoas com coronavírus. Ele seria o cara ideal, digamos assim, porque ele não vai se deixar abalar pelo ambiente e pela pressão externa, e ele sabendo o que ele tem que fazer, ele se adapta, né? Assim como, por exemplo, se ele estiver num outro tipo de ambiente, ele vai se adaptar, como a água, né? Tu bota a água num recipiente, ela vai tomar a forma do recipiente que a contém, digamos assim, né? É assim que funciona. A gente não pode levar o fleumático como aquele que não tem o sentimento envolvido, que não tem o motor do colérico. Porque se a gente for levar em consideração, por exemplo, um tsunami, o fleumático ele não vai ter uma resposta imediata, porque ele vai puxar e muitas vezes ele vai devolver isso de forma bastante violenta. A água, ela pode asfixiar, a água pode derrubar, pode destruir. Então, os fleumáticos, ele tem esse ponto, assim, de que muitas vezes eles guardam, porque, bom, eu tenho que me adaptar aqui, então eu vou indo, mas daqui a pouco a coisa vem de uma vez só. Então, fleumáticos, eles são muito adaptáveis, né? São temperamentos que se beneficiam de várias ferramentas e da questão da produtividade, porque eles têm se estiverem num bom ambiente, com boas pessoas e sabendo o motivo, o sentido do que está sendo feito, eles vão. É até mais curtinho, porque é muito tranquilo. Vérito deve ter um aporte diferente aí, não é possível. Frio e calculista, mais ou menos isso. Eu sou fleumática. Revelou. Revelei. E a problemática do fleumático, né, a problemática você sabe muito mais que eu, mas eu também sei bastante, porque a minha mãe é fleumática e o meu noivo é fleumático. A gente conversa direto do temperamento aqui em casa. É a dificuldade de priorizar e a tendência de se acomodar. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui no ciclo da água, por exemplo, da chuva, sei lá, um negócio tosco. É esse aqui o ciclo. Então, o fleumático, ele está em movimento. Ele está em movimento. Só que, vamos pensar aqui, isso eu vejo muito aqui em casa. Entra um input externo, vem uma coisa que ele não esperava, de fora do movimento dele. O que ele faz? Ele não sabe priorizar, ele surta. Por quê? Porque ele tem uma necessidade, uma capacidade de adaptação muito alta. E aí ele olha para aquilo e fala, eita, e agora? Continuo o meu ciclo, me adapto a isso que entrou, o que eu faço? Então ele não tem dificuldade de foco, ele sabe o que fazer, ele consegue fazer o que tem que ser feito. Só que ele tem dificuldade de priorizar para onde direcionar o foco dele. É diferente do sanguíneo que não tem foco. O sanguíneo não tem foco, mas não, o fleumático ele tem o foco. O problema é que se entram coisas novas, ele não sabe o que é mais importante. A adaptabilidade dele acaba levando ele a não entender o que é mais importante na vida dele. Muitas vezes, né? Óbvio, daí entra o âmbito da personalidade. Mas aí ele fica assim no ciclo dele e entra um fator externo, um imprevisto, ele fica tipo, eita, e agora para onde eu vou? E a tendência é que ele tente fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E isso é muito triste, né? Porque quem tenta fazer todas as coisas ao mesmo tempo, poxa, vocês têm uma baita capacidade de foco que é desviada. É desviada. Não é que nem o sanguíneo que tem que desenvolver o foco. Você já tem. Só que aí vocês pegam esse foco e dividem ele entre várias coisas que vocês consideram importantes e não sabem entender o que é prioridade ou não. Aí volta para quem viu a live dos náufragos no afogamento da mãe, né? Vocês viram esse exemplo que eu dei lá? Tá se afogando 3 pessoas. Uma é a tua mãe, outra é um amigo, outra é uma pessoa desconhecida. Você sabe quem você vai salvar. O fleumático, ele vê todo mundo como sua mãe. E ele não sabe o que fazer. Ele tenta salvar todo mundo ao mesmo tempo, não sabe o que fazer. Por isso que ele precisa de sentido. Se ele tiver o sentido e o cerne da vida dele... Porque, veja bem, o fleumático, ele vai das profundezas lá da terra, que a gente falou do melancólico, até lá em cima, na ponta do colérico. E ele não perde a forma. Ele vai se adaptando. Esse é um ponto importante. E daí, isso é uma coisa interessante, porque uma das ferramentas que eu botei pro fleumático é especificamente a Smart, que volta naquela a Smart e a SWOT, as duas ferramentas em conjunto,
para que ele encontre dentro dele, ao invés de se adaptar às situações internas, para que ele encontre dentro dele quais são a SWOT, para quem não sabe, é um quadrante assim que bota tuas fortalezas, tuas fraquezas, tuas oportunidades e as tuas ameaças. Você fazendo esse quadrante do SWOT, você entende quem você verdadeiramente é, ao invés de ficar olhando para as circunstâncias e tentando se adaptar a elas. E aí, quando você entende verdadeiramente quem você é, você consegue inserir o SMART, que é onde você bota uma meta. Lembra que eu já falei lá no... Onde foi que eu falei do SMART? No melancólico. Você bota uma meta e consegue definir essa meta. Então, você sabe quem você é, suas fortalezas e tal. Você coloca uma meta específica para que você não se adapte sempre. Para que em alguns momentos você entenda que você não pode se adaptar porque você tem um objetivo. Então, você coloca lá um objetivo específico, um objetivo tangível, um objetivo que esteja localizado em tempo e espaço. Então, a SMART e a SWOT, para dar esse sentido, esse reconhecimento de quem você é, cessar um pouquinho esse âmbito de adaptabilidade, que é fantástico em alguns momentos, mas que para a produtividade vai te prejudicar em alguns outros momentos. A matriz de Eisenhower é o essencial para todo e qualquer fleumático. Isso aqui é o ponto chave. Se você for pegar um negócio só, fleumático, pegue a matriz de Eisenhower. Matriz de Eisenhower é aquela matriz dos quadrantes urgência e importância. Por que é essencial? Como os impulsos, os imprevistos, todos têm a cara de urgência, a tendência é que o fleumático faça só o que é urgente. Que ele vá só para o que é urgente. Porque ele precisa se adaptar. Ele precisa responder à situação, ele precisa desse movimento, adaptar o movimento dele à situação prática. Só que muitas vezes ele deixa de lado as coisas que são verdadeiramente importantes. Ele esquece disso. E aí ele fica só no âmbito do urgente, a vida dele fica extremamente rotineira, extremamente superficial nas grandes conquistas. E, pô, ele desperdiça uma baita de uma capacidade. Sim. E então a matriz de Eisenhower é o ponto principal para os fleumáticos. Pessoal sanguíneo tá ansioso aqui. Tá, eu acho que a gente vai ter que abrir outra live. Galera, vocês voltam? Porque senão não vai dar tempo. Vamos tocar, a gente consegue. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos lá. Vamos ver. Ambiente de produtividade é um escritório, um local onde exista ao mesmo tempo o silêncio para que ele possa se concentrar, para que não cheguem inputs externos e também para que nos momentos de pausa, onde ele possa relaxar, ele consiga conversar com pessoas, ele consiga fazer o movimento típico dele, entrar em situações que ele gosta. Então, o ambiente de produtividade é esse. E o planner é um planner com horários, porque o fleumático gosta de um horário. E um planner com prioridades, que é aí que vocês têm dificuldade. Vocês têm dificuldade em priorizar coisas. Então, bota lá, o planner de vocês tem que ter uma lista do que é prioridade no dia, para que quando cheguem fatores externos, vocês saibam priorizar. E vamos pro sanguíneo. Fleumáticos engulam o sapo no café da manhã. Sempre as coisas mais difíceis primeiro, né? Sempre. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue falar dos sanguíneos. Eu acredito que sim. Vamos lá. Sanguíneos, a gente está aqui, na esquerda, acima. Então, a gente tem um elemento quente, que expande, né? E a gente tem um elemento úmido que envolve. Então, ele é representado pelo ar. O que é o ar? O ar é aquele que tem leveza, que sopra, né? Então, não quer dizer que o sanguíneo seja aéreo, mas o sanguíneo tem uma leveza na vida. Ele não é a pessoa que aprende sentado olhando uma videoaula, onde ele não possa se movimentar, onde ele não possa ver pessoas. Ele é a pessoa que é o multitarefa. Cuidado nisso do multitarefa, porque acaba que você pega muitas tarefas, mas não acaba. Ele tem muita iniciativa, mas tem pouco acabativa. Isso são pontos importantes a cuidar. Outro ponto, né, dos sanguíneos, a questão de mesclar, né, tarefas com relacionamento. Porque a motivação principal dos sanguíneos é relacionamento. Então, assim, esses seriam os pontos de forma bem resumida, né, sobre os sanguíneos. A questão, assim, eles tendem a se relacionar muito, então acabam que deixam a organização para depois, né? Tem essas questões, mas assim, principalmente eu diria mesclar relacionamento com tarefa, né? E não ficar bitolado em coisas em que ele não possa ter esse relacionamento. Sentar num banco para aprender sem aquela coisa de movimento, para o sanguíneo é como se fosse a morte, né? Ele vai murchar. Exatamente. É mais ou menos isso, assim.
Então vamos para as problemáticas de nós outros sanguíneos, né? Que eu não... Aí eu acho que eu tenho muito mais de sanguíneo do que de colérico, certamente. Uhum. A gente tem dificuldade de finalizar tarefas, obviamente, como você já disse. Baixo nível de concentração e também a dificuldade de estabelecer prioridades. Porque a gente acha que tudo é mais ou menos no mesmo nível de prioridade. A gente fica tipo, tudo é importante, vamos fazer tudo, mas não vamos fazer nada e o negócio não vai. De Eisenhower também é essencial, que é a matriz urgência e importância, para que nós, sanguíneos, saibamos priorizar, saibamos entender o que realmente nós estamos fazendo, que vai trazer resultados mais profundos na nossa vida. O Pomodoro Aí o Pomodoro, do jeito que a matriz de Eisenhower é para o fleumático, o Pomodoro aqui é para o sanguíneo. É o que você mais vai usar na sua vida. Isso aqui vai na minha bolsa comigo. Coloque em tempos menores. Tempo menores para você conseguir ficar. E você vai girar isso aqui, você só vai parar a hora que o negócio apitar. Esse é o jeito que você, sanguíneo, vai conseguir se controlar para fazer as coisas. Então, você coloca e fica ouvindo o tic-tac até ele parar. Use os noises. Eu vi que a Veri até indicou um aplicativo, né? Isso, é o noise de música. Isso, lá. Ele é de música, então tu coloca para manter a concentração. Como o sanguíneo gosta muito desse movimento, tem um barulhinho lá de cafeteria, depois eu passo para a Bru colocar nos destaques dela, que ele ajuda muito o sanguíneo. Eu usava eu não conhecia esse. Eu usava que chama Coffee, que faz a mesma coisa. Tem barulho de cafeteria. Então você ouve esse movimento, você preenche o seu cérebro, você não consegue ficar pensando em mil coisas. Aquele negócio do vento de ficar você foca ali, fica aquele barulhão de fundo, você tá produzindo, fica maravilhoso. Então os noises, né? Ou esses de cafeteria, ou white noise, pink noise, brown noise, esses noises tudo, que um dia eu ainda vou postar isso aí, que tem uma galera que tá me perguntando. Mecanismos de vínculos e associações. Isso é essencial para vocês, galera. Usem os sentidos. Na hora que você for estudar, use os sentidos. Relacione o que você está estudando com alguma coisa que você está sentindo, com alguma coisa que você está tomando, com alguma coisa que você está ouvindo, com uma pessoa que você está vendo. Exatamente. Mapa mental. Então, mapa mental é fantástico. Musiquinha é uma coisa linda para nós sanguíneos. Então, use os seus sentidos, porque você é vento, você é ar, né? Você precisa envolver as coisas todas. Quanto mais coisas você envolver nos seus estudos, no seu trabalho, mais você vai ser produtivo. O seu ambiente de produtividade, o nosso ambiente de produtividade é escritório, sala de estudo e café. Biblioteca é morte para nós. Por quê? Porque é silêncio absoluto. Você não vai conseguir se expandir nas horas necessárias. Então, se você puder, seja também como colérico um líder de estudo, de grupo de estudos, mas aí fala bastante, articule, traga exemplos, tal. Trabalhe um pouquinho a tua liderança para conseguir se manifestar e manifestar a tua necessidade de fala para produzir, para aprender, para absorver. E o planner em casa também, outra coisa importante que eu anotei, em casa é um lugar de distração para você, sanguíneo. Você vai estar em casa tentando estudar, tentando trabalhar, e você vai lá lavar uma roupa, você vai lá arrumar o seu quarto, você vai... Então, em casa é um lugar assim, precisa, tudo bem, se precisa a gente dá um jeito, mas se não precisa, vá para outro canto. O planner para você, sanguíneo, é um planner em lista com horários para prioridades. Por que você tem que ter horário para prioridades? Senão você não faz. Senão você não faz. Então, faça o teu planner em lista e vá realizando na ordem que você quiser. Seu objetivo, por exemplo, o meu planner ele é em lista, o meu objetivo é cumprir a lista inteira. Só esse. Chegou no fim do dia, eu cumpri inteiro, independente de como eu fiz. Marque horário para prioridades mais importantes, tipo vida espiritual, relacionamento, senão você não faz, senão você deixa para depois. Gente, terminamos assim. Foi super rápido, daqui a pouco vai cair. Tá. Então, vamos bem rapidinho, só para a gente não esquecer de algo muito importante, gente. Temperamento não é justificativa e não é muleta para mau hábito. Então, não se escorem nisso para não fazer o que tem que ser feito, tá? Segundo ponto, ele pode ser usado como escudo e como bastão, mas isso tá fazendo mau uso, né, daquilo que Deus nos deu, né? Do temperamento que Deus nos deu. Então, assim, a gente tem que saber desenvolver. Outro ponto importante, a mesma característica de um temperamento, ela pode servir como algo positivo ou negativo, dependendo do ambiente. Então, tu tem que saber classificar, tá? Onde expandir a tua característica.
E, por fim, fator de proteção, de crescimento do ser humano, de amadurecimento, é o desenvolvimento da personalidade, né? Então, vou fazer propaganda para os náufragos, curso das 12 camadas da personalidade. Lá vocês vão aprender a desenvolver a personalidade, vão entender um pouco o que é, onde é que é o lugar dos temperamentos, né? Na teoria das 12 camadas. Então, tá fantástico. Da minha parte, era isso. É isso.